Abadia de sangue, onde os anjos foram esquecidos. Há lugares que o tempo não consegue apagar, lugares onde o vento ainda carrega preces que ninguém se lembra de ter dito. No topo das colinas de Ardennes, na fronteira entre a França e a Bélgica, há ruínas conhecidas pelos moradores locais como a Abadia de Saint-Aubert, mas nas bocas mais antigas, ela é chamada de outro nome, um nome que não se deve pronunciar em voz alta, a Abadia de Sangue. Dizem que foi construída no século XII, por monges beneditinos, erguida sobre as fundações de um templo pagão que cultuava algo anterior à própria ideia de Deus. O chão, contam, era impregnado por um vermelho que jamais se apagava, mesmo depois de séculos de chuva. E os monges, silenciosos, oravam por dias inteiros, até que suas vozes se tornaram ecos de um coral esquecido. O que realmente aconteceu lá nunca foi registrado nos livros da Igreja, mas entre os documentos apócrifos encontrados em arquivos do Vaticano, documentos selados e marcados com a inscrição Non Humanum Leger, proibido ao olhar humano, existe uma referência a Saint-Aubert, In illo loco, Angelus secidit. Naquele lugar um anjo caiu. A frase sozinha seria apenas uma metáfora, se não houvesse relatos de padres que afirmam ter ouvido batidas de asas na madrugada vindas das ruínas. Um som pesado, arrastado, como o de algo que tenta se mover, mas não consegue mais. Em 1987, um grupo de historiadores da Universidade de Liège decidiu investigar o local. O projeto chamava-se La Chronique de Sang e era liderado por um homem chamado Etienne Moreau. As filmagens seriam parte de um documentário sobre mitos medievais, mas o material jamais foi exibido. Apenas uma fita sobreviveu, encontrada anos depois em um depósito abandonado, e o conteúdo dela ainda é um dos maiores mistérios da arqueologia oculta. No vídeo, a câmera percorre os corredores da abadia. Há inscrições nas paredes, símbolos mesclando latim e algo indecifrável. Um deles aparece repetidamente, uma cruz invertida envolta por um círculo incompleto, e ao redor dela a frase Qui custodit cadentem cadet. Aquele que vigia o que cai, também cairá. Às 3 da manhã, o áudio da fita muda. Não há mais voz, nem vento, nem passos. Apenas o som de algo arranhando pedra. Um ruído grave, metálico, e um gemido que parece humano, mas ecoa com ecos duplos, como se mais de uma garganta tentasse falar ao mesmo tempo. Em seguida, a câmera cai no chão e o vídeo termina. Nenhum dos 4 pesquisadores foi encontrado. O que restou foram suas roupas manchadas de um líquido escuro, já seco, e uma única página do diário de Moreau, onde ele escreveu uma frase ilegível, exceto por 2 palavras nítidas: anjo esquecido. Os registros seguintes vêm de moradores de uma vila próxima, que relatam ver luzes vermelhas vindas das ruínas nas noites de lua nova. Alguns dizem ouvir orações em latim sendo entoadas do alto das colinas. Outros falam de figuras cobertas por mantos, ajoelhadas diante de algo que nunca se mostra completamente à luz. Uma mulher, conhecida por vender flores na estrada que leva à abadia, contou que certa vez viu uma sombra com asas presas por correntes de ferro, arrastando-se pelo chão. Ela fugiu e nunca mais voltou. Mas, segundo seu relato, antes de ir embora, ouviu uma voz que dizia: eu não caí, eu fui esquecido. Há também um detalhe curioso. As pedras usadas na construção da abadia parecem conter vestígios de hematita, um mineral vermelho. Porém, análises modernas mostram que o tom não vem do ferro, e sim de algo biológico, hemoglobina antiga, humana. É como se o próprio edifício tivesse sido erguido com sangue, misturado à argamassa. A igreja nega qualquer envolvimento e afirma que o local é uma ruína sem relevância histórica. Mas registros internos do Vaticano, datados de 1974, mostram que uma equipe de exorcistas foi enviada secretamente à região.
Nenhum deles retornou. Os moradores locais têm um costume curioso. Quando passam perto das ruínas, tocam 3 vezes o peito e murmuram: "Não olhe para o teto." Dizem que quem levanta os olhos dentro da abadia vê um rosto entre as sombras, de olhos brancos e asas carbonizadas, suspenso de cabeça para baixo, pregado à pedra. Um símbolo, uma punição, uma lembrança do que acontece quando algo divino é esquecido por Deus. Há teólogos que acreditam que a Abadia de Sangue é um dos 7 locais conhecidos como portas silenciosas, pontos onde a realidade é mais fina e onde o inferno e o paraíso se tocam. Outros afirmam que o ser que habita ali não é demoníaco, mas uma forma de castigo celestial. Um anjo que recusou o céu, que escolheu permanecer entre os homens e, por isso, foi apagado da memória divina. Sua existência é o que resta quando até Deus decide esquecer. Em 2019, um grupo de exploradores urbanos conseguiu entrar nas ruínas e transmitiu ao vivo por 1 hora antes de o sinal cair. No último frame registrado, uma luz vermelha desce lentamente do teto e o som de algo que parece um coro infantil ecoa ao fundo. As vozes repetem o mesmo verso: Lumen mortis non cadit. A luz da morte não cai. Depois, silêncio. Nenhum dos participantes postou novamente. A abadia continua lá, cercada por névoa e árvores mortas. E todos os que ousam se aproximar relatam o mesmo. Um cheiro metálico no ar, como ferro quente, e a sensação de que algo observa, mas não com olhos humanos. Talvez com os olhos de algo que já viu demais. Então, se um dia você ouvir sinos distantes às 3 da manhã, vindo de um lugar que não deveria existir, lembre-se desta história, porque há coisas que o céu esquece de apagar, e nem tudo que caiu realmente quis voltar. Crônicas de outro mundo, histórias que sussurram entre o real e o impossível. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem acredita que o inferno não é um lugar, é um esquecimento.